Hoje os bastidores do Corinthians estão movimentados, hein? Tem notícias de Memphis Depay, que está praticamente fora do Corinthians. Tem a votação no clube, no caso do Romeu Tuma Júnior. Olha, tem bastante coisa, hein? Não sai daí que eu volto depois da vinheta, é rapidinho. Vamos falar rapidinho do Smart News, informações inteligentes para quem decide. O mundo acontece e a gente conta primeiro. Tem o bloco financeiro, invista no futuro hoje. O mundo cripto começa aqui. Mais do que moeda digital, oportunidade real. Soberano Meat Market, o sabor do Brasil mais perto de você. Qualidade brasileira que conquista o seu dia a dia. E o estúdio Skin Lux, sua pele lisa, sua confiança lá em cima. Tecnologia e beleza para uma pele perfeita. Nesta segunda-feira, Depay realizou os exames médicos e teve o diagnóstico da lesão. O Corinthians confirmou que ele fará parte do tratamento na Holanda durante a data FIFA, já que estava convocado para defender a seleção do seu país nos amistosos contra Noruega e Equador. Internamente, a previsão do clube é que Memphis fique fora por 4 semanas. Caso o prazo se confirme, o holandês perderia 3 rodadas do Brasileirão e os 2 primeiros jogos da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Sem o camisa 10, as opções para a vaga de companheiro de ataque de Yuri Alberto ficam com Vitinho, Kaique, Jesselinger, Caio César, que está machucado, Pedro Raul e Guinegão. O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meio atacante depende de articulações fora de campo. Além da situação financeira do clube, a diretoria também precisa avançar nas conversas com o jogador para viabilizar um acordo. Tá difícil. Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até 20 de junho deste ano. O clube possui uma dívida com o camisa 10 que gira em torno de 30 milhões de reais. Valor relacionado a luvas e bonificações previstas em contrato. Olha, eu tenho uma notícia bombástica aí para vocês. Davi, coloca aqui, ó. Põe a legenda aqui, ó. É isso aí. Memphis Depay de saída do Corinthians. Memphis recusou a renovação de contrato hoje pelo Corinthians. Ele não aceitou a renovação do Corinthians. Então, Memphis Depay tem mais um mês afastado, tanto por causa da sua lesão, quanto por causa da Copa do Mundo. Ele mal vai voltar e já vai embora. Ele não vai ficar, não aceitou a renovação, tô falando aqui agora, em primeira mão, não aceitou a renovação do Corinthians. O Corinthians queria um contrato novo até o final do ano, tirando tudo que ele tinha que ganhar, né? Que está no contrato vigente, que é o ganha para fazer gol, ganha por assistência, ganha por título, mais o seu salário milionário, e o Corinthians queria tirar tudo isso e pagar apenas o salário. Memphis Depay recusou. Então, ele vai para a Copa, vai se tratar na Holanda, vai se recuperar, vai jogar a Copa do Mundo e vai dar tchau para o Corinthians. Olha, vou te falar, hein? Vamos ouvir um pouquinho aí o que causou o desconforto lá dentro do Corinthians para querer mudar o contrato para, na verdade, fazer ele ir embora. Põe na tela aqui do lado aí, Davi. O Memphis, eu não lembro, sinceramente, de outro cara grande como ele na história agora recente ou não do Corinthians se posicionar o tempo inteiro, sem papas na língua, cobrando mais profissionalismo, pedindo para que parem de encher o saco, pedindo para que a política do Corinthians seja deixada de lado, e ele aproveita cada entrevista que ele pode para cutucar mesmo. Então isso que o Arnaldo citou, olha, ele quer um Corinthians organizado, quer um Corinthians pensando a longo prazo, com um planejamento de estrutura, que outros clubes há 7, 8 anos não podiam investir, que é o caso de Flamengo e Palmeiras, e que hoje conseguem fazer isso. Cara, é muito legal que alguém desse tamanho se posicione. Ele não tem medo se dirigente vai ficar bravo, ele não tem medo de nada, ele vai. Ele não tá nem aí.
Ele não tá nem aí se vai ficar bravo ou não vai, ele quer consertar o Corinthians. E a gente sabe que lá dentro do Corinthians não tem condições de consertar aquele clube, cara. Aquela política podre de 100 anos atrás até hoje são os mesmos baderneiros que tomam conta do clube. É os mesmos, fazendo tudo errado, levando o dinheiro do Corinthians, botando dinheiro no bolso. É só porcaria dentro da política do clube, cara. Só tem porcaria lá dentro. E a política do Corinthians vive dias agitados. Os protagonistas da vez são Osmar Stable, presidente da diretoria e principal responsável pela gestão do clube, e Romeu Tuma Júnior, outro safado picareta, presidente do Conselho Deliberativo, órgão destinado à votação e fiscalização e eleições. De um lado, Stable acusa Romeu Tuma Júnior de ameaça, assédio, interferência política na administração e comportamento irregular e grave. Do outro lado, o Romeu Tuma Júnior responsabiliza Stable por convocar reunião ilegal e ilegítima para votar seu afastamento provisório das funções do clube e afirma que apenas deixará o cargo sob ordem judicial válida ou por meio de procedimento interno que observe rigorosamente os ritos estatutários. Ele tá cagando e andando pra reforma estatutária do Corinthians. Ele não cumpre com nada e quer exigir o quê? Na segunda-feira, Stable se fez valer do item 6 do artigo 112 do Estatuto do Corinthians. Convocar o CD, o CORE, a diretoria, o Conselho Fiscal, para reunir o Conselho Deliberativo e votar pelo afastamento de seu desafeto político. Vamos acompanhar como foi a votação e saber tudo. Como ficou o estatuto do clube, como que ficou a votação, quem ganhou, quem perdeu, quem tá fora e quem não tá. Põe na tela aí, Davi. Paulo Pedro, acabou a votação agora. 115 para sim, o sim para o afastamento momentâneo, né? Até que seja feita todo o processo do Dr. Romeu Tuma Júnior, 5 para não. A sua avaliação... 15 para não, perdão. Qual a sua avaliação dos votos e também de todo o rito da votação, da convocação e tudo mais? Claro, bom, quanto à convocação, eu acho que regimentalmente ela tem amparo, né? O Estatuto prevê essa possibilidade. Existe até um precedente judicial lá do passado, em 2011 houve uma convocação pelo presidente da diretoria, né? Então, legalmente a convocação ela é válida. Até quem acha que a convocação foi ilegal, bastava ter ido à justiça, ter obtido uma liminar, né? Quando você tem um rito ilegal, quando você verifica num rito administrativo uma irregularidade, você se socorre do Poder Judiciário. Você vai até o juiz, ao juízo, né? E obtém uma liminar contrariamente. Você não reclama com o promotor de justiça. Então, aqueles que são contrários deveriam ter ingressado com uma ação judicial e não ter reclamado com o promotor de justiça, né? Então, a reunião ela é válida, né? Regimentalmente foi muito bem conduzida. Houve lá num primeiro momento, por parte da primeira secretária, um encerramento abrupto e totalmente irregular. O regimento interno determina que encerramento somente depois que 3 conselheiros a favor e 3 contra defendem, né? Infelizmente, o regimento interno do Corinthians vem sendo, a cada reunião, ele vem sendo rasgado, né? Então, a reunião prosseguiu, essa senhora acabou se retirando do recinto, a reunião prosseguiu e a ampla maioria, 115 votos a favor do afastamento liminar do presidente do Conselho Deliberativo, né, um afastamento provisório até o julgamento do mérito, 115 a favor contra 15 contra, né? Depois desse primeiro tumulto inicial, a votação lá correu normalmente, sem maiores problemas. Teve lá no comecinho um probleminha, mas depois ficou tudo certo e todo mundo votou democraticamente. Para o torcedor corintiano, qual é o próximo passo a partir de agora, tanto para o Corinthians quanto também para o Dr. Romeu Tuma Júnior, que possam seguir caminhos distintos, cada um buscando a sua linha de condução? Acho que dentro da Comissão de Ética e Disciplina já há
um pedido, né, o pedido de afastamento. Aqui ele tinha por base um pedido de afastamento na comissão de ética. A comissão de ética vai ter que acelerar e vai ter que efetivamente colher o depoimento das partes e julgar o mérito deste processo, né? Liminarmente, o Conselho optou por afastar o presidente do Conselho, para que ele possa, no âmbito do processo, se defender. Cabe ao presidente da comissão de ética agora dar andamento no processo. Amanhã, quem é o nome responsável pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista ao amanhecer? É o vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Leonardo Fogaça Pantaleão. Para a gente finalizar, o estatuto. Como fica agora? Porque ele tinha solicitado a Assembleia Geral votar para o estatuto. Agora, se não tem mais sequência, a sequência continua, qual é o próximo passo na questão do estatuto? Eu entendo que a Assembleia Geral marcada, né, ela está eivada de uma irregularidade, né? O estatuto é claro, ao mencionar que o Conselho Deliberativo ele deve aprovar e indicar ao associado, né, o que ele decidiu, né? Então, veja, o conselheiro ele representa o associado, né? Então eu estou aqui na condição de representante do associado, né? E o conselho ele dá um indicativo para o associado. Olha, o estatuto ele foi aprovado no Conselho Deliberativo e ele vai para referendo da Assembleia Geral. O que aconteceu é que o estatuto ele não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A reunião foi encerrada, novamente, o regimento interno não foi obedecido. Por quê? O presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião sob a alegação de que a reunião é de que os conselheiros se negaram a votar, o que não é verdade. Eu estava aqui presente, eu não me neguei a votar, eu queria votar. E centenas de conselheiros estavam aqui querendo votar. Houve um tumulto lá na reunião, isso é público e notório, isso é sabido. Todavia, os conselheiros não foram consultados se eles queriam ou não queriam votar. Tá? E os conselheiros, muitos deles, eu sou aqui, queria votar e não pude votar por conta do encerramento abrupto. Então, infelizmente, essa convocação, no meu entender, ela é passível de anulação, ela não é legítima. Agradecer ao Dr. Paulo Pedro pelo carinho com a torcida corintiana. Uma excelente noite. Muitíssimo obrigado. Você vê a baderna que é no Corinthians aí, ó. Segundo o Osmar, conforme relatado aos conselheiros em reunião realizada no dia 9 de março, o principal desentendimento ocorreu na noite do dia 6 de março, em uma pizzaria nas dependências do Parque São Jorge. Eu falei sobre isso aí no canal, eu dei em primeira mão, eu dei. Foi num domingo de manhã. Eu tava acompanhando uma live do Vinícius, do canal Maloqueiro Sofredor, no YouTube. E ele tava participando de um programa e eu mandei pra ele. Falei, Vinícius, tem uma notícia aqui do Osmar Stabile e Romeu Tuma, que invadiram a pizzaria e começaram a cobrar do Tuma as trapalhadas dele no clube, querendo satisfação, querendo aquilo, querendo saber disso, saber daquilo. E eu dei em primeira mão lá pro Vinícius, hein? Ô, Vinícius, você lembra dessa aí, né? Eu esqueci o nome do programa, que tava você e esqueci o nome dela, esqueci o nome das outras duas pessoas, cara. Me desculpa aí, vocês, desculpa mesmo. Mas eu assisti. E domingo eu tô lá de novo assistindo lá. E eu dei ali, a primeira mão ali, ó. Em primeira mão eu falei sobre essa briga que teve lá na pizzaria, lá. Pegaram o Romeu Tuma Júnior de jeito ali, rapaz, que nem a pizza desceu. Foi isso que aconteceu lá. E naquela ocasião, o Romeu Tuma Júnior teria cometido assédio ao desrespeitar publicamente o presidente do Corinthians e colocá-lo em situação humilhante ao dizer: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te Você sabe, né? Eu não vou falar palavrão aqui. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te... É isso aí que você entendeu. Para Romeu Tuma Júnior, ele ainda é presidente do Conselho do Corinthians. Para Osmar Stabile, o presidente em exercício é Leonardo Pantaleão. Olha só a bucha agora. Para Leonardo Pantaleão, o presidente é o Romeu Tuma Júnior. Você tira uma porcaria, coloca outra porcaria e essa porcaria coloca aquela porcaria de volta. Traduzindo, é tudo um saco cheio de bosta. Essa aí é a diretoria do Corinthians. O conselho do Corinthians é isso, um saco cheio de merda.
Nos próximos dias, ao que tudo indica, o impasse deve ser judicializado para que um juiz decidir aquilo que os membros da política do Corinthians tanto discordam. No final, mesmo um clube quebrado como o Corinthians, cheio de dívida, ter tanta gente querendo segurar o osso, com certeza alguma coisa de errado tem dentro do clube, não é mesmo? Como que um time quebrado, sem dinheiro, endividado, ninguém recebe nada do clube, ninguém recebe salário, todo mundo trabalha de graça, trabalha por amor. Que bonito, é muito bonito. Por que ninguém larga o osso? Pra que vai ficar tomando chibatada, levando porrada, levando xingo, ameaça, sem ganhar um centavo? Será que é isso mesmo? Tem coisa errada aí, não tem? Nesse mato tem coelho. Que a polícia procure, investigue, vai a fundo que vai achar. Nesse mato tem coelho. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, o que você tem que fazer? Clique aqui, ó. Se inscreva, participe. Não fique de fora das melhores notícias do futebol do Brasil e do mundo, tá bom? Tô aqui no Na Real Esportes. Tô no YouTube. Qual mais, Davi? YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, todas as redes principais, a gente tá lá, tá bom? E também no jornal Smart News. Se inscreva lá, participe também, vai acompanhando, tem notícias diárias lá, todas as notícias de tanto do esporte como moda, política, fotografia, saúde, beleza, tem tudo. Jornal Smart News, tá bom? E eu tenho minha coluna lá, todo mês eu publico uma matéria lá, tá bom? Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians, solta o hino do Corinthians, Davi!